Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod. Estamos aqui em mais um episódio. Eu sou Roberta Budi, apresentadora desse podcast, e eu tô aqui com uma apresentadora nova aqui do meu lado, né? Tinha uma loura, agora tem uma morena. Lari, o que você fez? Mas tá maravilhosa, gente, obrigada, não tá? Obrigada. Oi, pessoal, eu sou a Larissa Azevedo, sou da empresa de síndicos da Armacondo e eu tô aqui dividindo o palco com a Roberta para levar conhecimento e muitas informações importantes e necessárias para você nesse enorme mercado condominial. Maravilhosa, como sempre, né, gente? Lari, vamos falar de conflitos hoje, vamos falar de questões que estão acontecendo no mercado condominial que podem ser evitadas. Qual vai ser o tema de hoje? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de violência contra síndicos, violência em condomínio, e é um tema que bombou muito essa semana. A gente teve recentemente um caso de um subsíndico que faleceu aqui no Rio de Janeiro. A gente tem muitos outros cases, infelizmente, com esse tema, e a gente entende que nada justifica chegar numa agressão e principalmente na finalização que esse caso que tomou essa proporção teve. Mas a gente sabe que muitas coisas às vezes começam na nossa fala, né, Roberta? Exatamente, na comunicação, né? E o quanto a gente é responsável por aquilo que a gente fala e o quanto que a gente pode se capacitar cada vez mais, né? Para estar fazendo esse atendimento aos condôminos, aos funcionários. Então, hoje a gente quer trazer aqui uma pessoa para falar de um tema que eu acho super necessário, que é a comunicação não violenta. É uma abordagem e a nossa convidada vai explicar aqui, mas antes dela explicar, eu preciso explicar para vocês quem é essa convidada que a gente pegou assim, ó, pensou para trazer aqui para vocês. É a Cris Duque, eu vou até ler, gente, porque o currículo dela é algo assim sensacional. Cris Duque, ela é educadora, palestrante, consultora em treinamento e desenvolvimento, mentora, coach de carreira de líderes e equipes. Cris, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Roberta, Lari. É um prazer estar aqui com vocês na Franco Conecta Pod. E o que eu vou trazer para vocês aqui é algo muito importante, porque vai falar sobre a alta responsabilidade, a autorresponsabilidade. Né? E essa autorresponsabilidade, ela não vem sozinha. Ela vem também com o autoconhecimento e o autocontrole, porque são muitas dinâmicas envolvidas numa comunicação não violenta. Eu vou me apresentar para vocês, né? Eu sou Cristiane Duque Estrada Vitali, e a minha estrada é longa, porque eu sou formada em educação física, então eu comecei a desenvolver as pessoas através da psicomotricidade. E como eu sou muito estudiosa, eu fui estudando e buscando novos conhecimentos e fui para a área educacional, para a área cognitiva, intelectual. Fui diretora de escola durante muitos anos. Que legal! E eu como empresária, eu experimentei uma vida muito dinâmica e desafiadora, onde a comunicação sempre foi muito importante. E com outros momentos e outros estudos, outras graduações, eu fui trabalhar na área corporativa, que aí a coisa ficou mais complicada um pouquinho, que foi trabalhar com comportamento humano. Então, eu me dediquei, eu estudei muito. Hoje eu já eu sou especialista em neurociência, psicologia positiva, mindfulness, e tudo isso compõe para a gente poder encontrar um pouquinho mais de qualidade de vida. E eu levo isso para as pessoas e para as organizações, para tentar ajudar para que essa qualidade das relações humanas possa fluir melhor, com mais respeito e de uma forma mais tranquila, com menos conflitos. É uma gotinha no oceano, mas que cada um, multiplicando o seu conhecimento, acaba ajudando muitos. E é isso, né? Eu acho que todo mundo é treinável, né, Cris? E a comunicação não violenta, ela é uma abordagem que nada mais é do que um treinamento também, né? De você se observar, você se autoconhecer, você observar o outro e desenvolver algumas técnicas para que você seja assertivo na sua comunicação. Eu entendo dessa forma, mas eu quero que você explique melhor como que funciona
Essa é até uma sigla, né, que se utiliza da comunicação. CNV. CNV, né? Isso, a CNV é uma sigla que foi trazida pelo Marshall Rosenberg na década de 60. Até pelas condições que ele viveu, a vida dele, sob muitos conflitos. E ele se inspirou, sabe em quem? Me conta. Em Gandhi. Olha isso, gente. Em Martin Luther King. Ou seja, até em grandes homens com uma inteligência emocional. Grandes mentes, né? Grandes mentes. Eu imagino aí o pessoas, que vem pela frente aí desse bate-papo. Líderes, né, muito positivos, que contribuíram para a não segregação racial. Então, tudo isso veio à tona por conta desses conflitos naquela época lá atrás. E hoje a gente continua com essa problemática. Só que o Marshall trouxe uma metodologia. Uma metodologia que, se você parar e pensar, ela contribui muito na hora de uma comunicação. A comunicação não violenta não se refere apenas na fala. Ela também é pela escrita e pela expressão do corpo. Sim. Né? O corpo também fala. Então, tudo isso... Tudo comunica, né? Tudo se comunica. Às vezes, até no WhatsApp, quando você põe em caixa alta, assim, a pessoa já recebe de uma forma diferente, né? Hilária, o WhatsApp. É isso que eu ia falar. Estamos falando de WhatsApp. A gente fala que a caixa alta ela é o grito, né, da internet, do e-mail, do WhatsApp, enfim. Então, eu vou até trazer um caso prático que aconteceu, trazendo de volta para a rede social. A gente postou essa semana lá no Instagram da Dharma, Roberta, um vídeo falando sobre agressão, assim, principalmente a síndicos, como eu sou síndica profissional e atuo nesse segmento, a gente falou sobre não normalizar isso, porque a gente fala muito em violência, então a gente bota um parêntese, a violência é sinônimo de Rio de Janeiro, então a gente está normalizando que esse comportamento violento nos condomínios é normal, é aceitável, e gente, isso não é normal, isso não é aceitável, e para minha surpresa muito negativa, infelizmente nessa postagem nós tivemos um comentário de um escritório jurídico que se posicionou como um escritório especialista em destituição de síndicos, porque eles informam, através dessa mensagem deles, que o síndico que se coloca nessa posição por ser um mau gestor, como se a gestão justificasse qualquer tipo de agressão, e não. Então, existem sim síndicos que não se posicionam da melhor forma, que não dão retornos, mas eu entendo que nenhuma atitude. Ou seja, a comunicação dela foi super violenta no teu post, né? Exatamente. Não é, Cris? E a gente tá falando de uma rede social. A gente diz que é uma terra sem lei. Tudo que joga ali tá ali pra sempre. E o pior, aquilo incentiva outras pessoas que corroboram muitas vezes com essa afirmação postada ali. Então, doutora, conta pra gente como também a comunicação não violenta, ela tá ligada na inteligência emocional, porque houve uma falta de inteligência emocional nesse sentido, né? Essa questão da inteligência emocional, ela tá ligada ao autocontrole. É você parar e entender o que o outro tá querendo te passar e você conseguir segurar as suas emoções. Né? Isso para qualquer líder, não é só para síndico. E, coincidentemente, ontem eu estive numa reunião de síndico lá no meu condomínio para reeleger ou não. Você já fez um estudo de caso ontem, né? Já estava marcado aqui. Né? Deixa eu pegar, vou fazer uma análise aqui, deixa eu analisar. Então, mas sabe o que acontece? Existe um preconceito. As pessoas já chegam nas reuniões condominiais já com aquela postura ofensiva, achando que já está tudo errado, que tem coisa errada, que o síndico não é bom. Então já vem o julgamento, vem os rótulos, as comparações. Então, tudo isso faz parte do contexto para você desenvolver a comunicação não violenta. E nessa reunião de ontem que eu estive, foi um caos, porque a competitividade entre os futuros síndicos e o atual síndico foi uma coisa agressiva, totalmente agressiva. E os moradores muito assustados, né? Em quem acreditar, em quem confiar. E daí eu parei para pensar, puxa,
Olha a comunicação não violenta entrando aqui. Porque existe uma metodologia, né, uma ordem para você parar e atuar dessa forma para poder tudo fluir melhor, com mais respeito, porque o importante é esse respeito com o outro. E quando você trabalha a comunicação não violenta, o mais bacana de tudo é você observar o outro e a você também. Porque não é só o outro que você vai, né, olhar. Então, é observar. O que é observar? Você descrever a situação para você. E você não julgar, você não rotular, né? Você olhar de uma forma mais natural, de forma honesta, transparente. E aí você observa a pessoa, o que ela está querendo trazer para você. Em seguida vem o sentimento. O que essa pessoa está sentindo? Né? Ontem o síndico, quando estava falando, ele estava muito magoado, ele estava triste com a reação das pessoas. Então, você parando para pensar, vem a empatia. Sim. Né? Puxa, eu me colocando no lugar dele, ele está sendo ameaçado ali, né? Então o sentimento dele, ele começou a falar mais alto, a responder de uma forma mais, assim, com uma impositiva, certa... né? uma imposição, uma certa arrogância, porque ele estava ali se sentindo muito mal. Ele estava ali como um telhado, né? Todo mundo jogando pedra. E ele ali tentando fazer o melhor dele, que às vezes o melhor dele não é o melhor para as outras pessoas, né? Mas... é a questão da observação e da empatia, né? Aí então primeiro você observa, depois você percebe o sentimento do outro e o seu também, para a gente poder chegar a uma questão assertiva, né? Um equilíbrio ali. E a necessidade. Qual é a necessidade dele com relação às pessoas? Ele ali, ele está prestando contas, ele precisa mostrar que o trabalho dele foi correto, foi de acordo e foi uma prestação de contas coerente, né, com o que ele havia já preparado e se posicionado, né, previsto. E depois o pedido, né, o pedido vem, assim, se existe um confronto, o que ele está te pedindo? Calma, pessoas, calma, né, condôminos, calma, gente, tudo se resolve e eu estou esclarecendo, ele levou um PowerPoint, todo um histórico desenhado. Então, ele estava se mostrando um síndico, se comunicando de uma forma correta, só que as pessoas já chegaram. Então, esse embate, né, ele é doloroso e isso fica, e aí vem aquela velha história, né, do preconceito, do rótulo, toda reunião é assim... o síndico não é uma pessoa bem vista. Então, vamos mudar, vamos virar, utilizando essa comunicação não violenta, para que os síndicos possam ter um papel mais cordial e serem mais aceitos e mais produtivos, porque acaba que a produtividade vem, os resultados são melhores. Hoje eu estava assistindo no Instagram um comentário do Flávio Augusto. Ele estava falando sobre o vendedor, né? O vendedor que recebe não, ele não pode se importar com aquele não. É natural um vendedor receber não. Assim como o médico se sujar de sangue, né? Assim como o mecânico se sujar de graxa. Eu acredito que o síndico, na posição de síndico, ele tem que entender que a crítica pro síndico, ela é equivalente ao não do vendedor, ao sangue para o médico, à graxa para o mecânico. Então, assim, isso ele tem que saber afastar o que é dele, o que é do outro, né? E aí você falando dessa técnica, o quanto é difícil, Lari, quando você está sendo atacado ali numa reunião, né? Você reverter isso e ter uma linguagem não violenta, né? Eu acho que esse é o maior desafio, né, doutora? Eu posso até falar, esse exemplo que você pegou, ele é um exemplo excelente, Roberta, e eu posso pegar o cenário de assembleia mesmo, foi o que a nossa colega dividiu aqui na mesa hoje. Sim, é o que você pontuou, o síndico, ele já espera esse cenário de cobrança, de indagações. Por quê? Porque a gente está num ambiente político. Sim. E isso é normal. A gente convive com política diariamente. Aí eu não estou falando se você é de partido A ou partido B. Eu estou falando que a gente se posiciona todos os dias
em todas as formas da nossa convivência, porque a gente fala de relação humana o tempo todo. Sim. Quando eu acordo e vou comprar um pão de manhã, eu tô me relacionando com o padeiro. Aí eu vou e chamo um táxi, eu tô me relacionando com o motorista. Aí eu chego no meu ambiente de trabalho, eu olho o porteiro, eu dou bom dia. Aquilo é uma forma de relacionamento também. E a gente fala muito da inteligência emocional, porque eu posso estar num dia ruim, eu posso estar num dia chateada, brava, e eu não posso fazer com que isso impacte todos os meus relacionamentos políticos. E eu acho que uma assembleia de condomínio é isso. O síndico, ele tá ali na figura de prestar contas, ele tá ali na figura de apresentar a projeção orçamentária para o próximo mandato, para o próximo ano. E ali para se candidatar ou não. E aí entra o viés político. Mas ele já tem que esperar que sim, vão existir pessoas que vão corroborar com o trabalho dele, existem pessoas que vão criticar. E aí entra a questão da comunicação. Às vezes vão ser críticas positivas. Eu não concordo com você, mas eu não tenho nada a acusar das suas contas, a dizer das suas contas. Eu não concordo com você, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí cabe a inteligência e a segurança do trabalho dele. Eu, como síndica profissional, eu me organizo também numa prestação de contas. Eu apresento o meu trabalho, eu apresento o que foi feito com a receita daquele condomínio naquele pedido. É uma obrigação minha. O Código Civil, ele me obriga a prestar contas anualmente. Então, entra a minha inteligência emocional no sentido de... Quando a gente começa um tipo de algazarra em assembleia, primeiro que muita gente não sabe. Algazarra em assembleia é uma contravenção penal. Você pode chamar a polícia, você pode encerrar aquele ato ali, porque é uma contravenção, ponto. Mas a gente sabe que nem sempre chega nesse ponto. E às vezes, dependendo do tema, se você ainda coloca isso, eu acho que cria mais barulho. Exatamente. O ideal é você ter inteligência emocional de, às vezes, cortar até aquela linha de raciocínio. Se você entende que tem uma pessoa com a comunicação violenta, um comportamento violento, que ele já chega, ele já se impõe, ele já fica, em cima de você e aponta e faz gestos, interrompa aquilo, entenda... Tudo bem, mas o senhor quer chegar aonde? O senhor está no seu momento de fala. Que é a necessidade, né? Exatamente. Que é o que você falou em relação à necessidade. E tem uma palavra que eu amo, é a coerência. A palavra é simples, é você ser coerente, porque se você está querendo insistir ali, numa prestação de contas, que você sabe que você está errado, como é que você vai estar sendo coerente em passar aquilo para o outro? Então, a coerência é a assertividade também. A assertividade, ela está entre o passivo e o agressivo. É você ser firme, é você saber se posicionar. E aí vem essa coerência, para que realmente as pessoas possam entender que aquilo faz parte do processo e você, como síndica, não se machucar com aquilo, não se ferir com aquilo. Não é muito fácil, você tem que ter um manejo muito grande, um psicológico, uma inteligência emocional muito equilibrada, um autocontrole, como eu falei, para poder dar o seu recado, contornar as situações, porque não é fácil. Sim. Você vive apagando incêndio. Então, é uma profissão realmente que requer muita paciência, muita cordialidade. Não é para você ser falsa, não, porque isso também não é legal, mas ser respeitosa com o outro. E a comunicação não violenta é um exercício diário que você pode fazer para te ajudar. É você observar os seus condôminos, é você observar o que realmente o prédio está precisando para melhorar a qualidade de vida de todos ali. Qual é o sentimento deles, o que eles estão sentindo, medo, mágoa, ódio, raiva, e a necessidade real, para que eles estão solicitando aquilo. Então, é você dar esse recado com toda essa consistência e fazer o seu pedido também, porque eles não precisam só exigir, existem os direitos e existem os deveres. Então, é que tudo fique bem claro. Mas mesmo assim, é difícil você manter uma calma, porque as pessoas são muito diferentes, pensam de forma muito diferente e interpretam as coisas, cada uma do seu jeito. Sim. E o síndico, ele pode prevenir esses conflitos, Então, assim, eu acho que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, Você estava falando de um caso do seu condomínio, que você tinha uma necessidade especial, que era até... estava fora do que era a regra do condomínio,
e o síndico virou para você e falou para você estacionar seu carro na sua cabeça, né? Então, assim, esse é um grande exemplo de uma comunicação violenta. Ele poderia virar para você e falar, olha, não pode, de acordo com o regimento interno, se eu fizer para você, eu vou ter que fazer para todo mundo. Mas imagina, né? É só descrever, né? Com calma, com coerência, tipo, entendo, com a responsabilidade, né, dele, porque ele tem uma responsabilidade, né? Em prezar pelas regras, sim, pelo regimento do prédio. Então, assim, eu cheguei humildemente fazendo uma solicitação. Eu estava vindo do hospital, estava com a minha mãe muito doente, já estava tarde. E eu não tinha vaga na rua para estacionar meu carro. A rua já estava toda preenchida. E aí eu pedi, liguei, telefonei encarecidamente. O estacionamento do prédio ali vazio. Eu só permitiria hoje, apenas hoje, eu deixar meu carro dormir aqui. Amanhã eu prometo tirá-lo daqui cedinho, mas eu estou muito cansada. Olha, eu só ouvi assim uma risada, assim, como se eu fosse uma louca, né? Sim. Foram detalhes, assim, que me fizeram muito mal, que aquilo depois ficou martelando na minha cabeça, porque foi injusto, né? Eu só queria estacionar meu carrinho e descansar. Eu não estava infringindo uma lei, sabe? Algo assim, eu não estava machucando ninguém. E ainda que tivesse, esse posicionamento, né? Pode agressivo. Criar um problema, porque aí, de repente, ele falou isso pra você, você fica com aquilo guardado, aí numa outra oportunidade você fala alguma coisa pra ele, e aí ninguém tem inteligência emocional e vira um grande problema, uma perseguição, ou às vezes até um crime. Da mesma forma que a gentileza gera gentileza, o oposto também, né? Como aquele síndico que morreu, né? Sim, levou um tiro sim. por conta de uma discussão. Que foi uma questão de infiltração, né? A gente não sabe o que aconteceu antes, né? Nada justifica um crime, mas assim, é muito delicado. Eu acho que a relação condominial, você trabalha com comunicação não violenta para líderes, né? Para todo tipo de pessoa. Mas a gente tem aqui uma particularidade, né, Lari? O síndico, normalmente, principalmente o orgânico, né? Que ele se torna síndico, amanheceu síndico, né? Ele é vizinho, ele é gestor. Ele tem o patrimônio dele, mas ele tem que cuidar do patrimônio de todo mundo. Ele é morador, né, e usufrui do condomínio, ele tem as necessidades dele. Os outros também têm. Então, sabe da vida de todo mundo. Quem ajuda, quem não ajuda. Quem tá devendo condomínio, quem não tá devendo condomínio. É muita intimidade. Sim, entra até naquela série que teve alguns anos atrás, Os Outros. É uma série... Aquela série mostra muito o estopim das coisas. Às vezes, por uma coisa boba, vira um monstro que você não sabe mais aonde que tá o problema. E o interessante dessa série é que ela começa num conflito, mas ela volta mostrando como aquele conflito nasceu. E cada temporada... E chegou a crime também, exato, né? Teve um crime. Já na primeira temporada a gente tem uma situação crime, algumas situações de crimes. Traições. E ali a gente está falando de um condomínio que teve todas as possíveis queixas crimes. A gente sabe que nem sempre é como ali, mas aquilo relatou que a realidade de muitos condomínios, sabe? A gente está falando lá no caso da série, por exemplo, um condomínio com serviços, né? Muitas coisas acontecendo. E eu quis falar dessa série porque, às vezes, a comunicação não violenta, ela sozinha não vai resolver um problema, porque, às vezes, aquele problema, ele já está enraizado. É recorrente. Ele já é recorrente. Então, é importante trazer uma pessoa externa para mediar aquele conflito de maneira não violenta também. É uma estratégia também, né? E também, o que o síndico pode fazer, né, para ele se ajudar nessas questões? É o autoconhecimento. Por isso que eu trouxe os 3 autos, né? Autoresponsabilidade, autoconhecimento e autocontrole. O autoconhecimento, ele saber sobre o perfil comportamental dele. Esse emocional, essa paciência, essa compassividade, né, que é necessária. Como é que ele vai entender se ele não é, o quanto ele precisa melhorar, o quanto não precisa? Então, eu trabalho com perfil comportamental. E existem 4 fatores, que todos nós, seres humanos, temos esses 4 fatores, só que sempre um pouco mais tendencioso do que o outro.
Então, nós temos o dominante, nós temos o influente, o da estabilidade e o da conformidade. E um síndico, que ele precisa o quê? Aquela pessoa precisa ter o quê de característica, de competência? Fala para mim, Larissa, você que trabalha... Eu acho que ela precisa ter um pouco dos 4. Eu acho que ela precisa ser dominante no sentido de se posicionar, ela precisa ter o equilíbrio para tomar as decisões, ela precisa ter a sabedoria de saber ser o vendedor, de passar aquilo para os condôminos, né? E ela tem que saber se comunicar de maneira clara. Então, eu digo aí que é um misto, o síndico ele tem que ser um pouco... E aí, fala, doutora... Eu quero fazer esse perfil comportamental com os síndicos. Porque não, cada um vai apresentar um perfil e de cada pessoa tem o seu perfil. Eu já me voluntario para ser a primeira cobaia, porque isso é importantíssimo. Não é, Larissa? Porque o síndico, ele precisa ter uma boa comunicação. Essa comunicação dele, que às vezes fica truncada, porque às vezes ele não quer receber a pessoa, às vezes ele não quer ouvir, às vezes ele não está com tempo. Então, a pessoa já começa a se sentir rejeitada. Então, ele precisa saber ouvir. Isso é muito do comunicador. Quais são os fatores da comunicação? É o da influência e o da estabilidade. O da estabilidade é aquele que sabe ouvir, aquele que sabe falar com tranquilidade. Já o outro da influência é o da persuasão, aquele que vai chegar e vai mostrar. As pessoas vão comprar as ideias. Exato, que tem aquela ideia e que vai apresentar aquela ideia de forma brilhante. Mas, em compensação, foi o que você falou, precisa também da dominância. Sim. Porque esse posicionamento dele, né, essa força, essa visão que ele precisa ter, vem do dominante. E ele só consegue ser um bom dominante se ele tiver conhecimento. Porque não adianta você querer dominar sem você saber as regras. Perfeito. Que aí você é abusivo. Isso. E também não adianta você ter o conhecimento e ficar presa naquela caixinha e não saber se posicionar. Não, achei ótimo a gente entrar no perfil comportamental. Eu amo, gente. Eu sou dominante, tá? Influente, dominante. Tenho questões a serem resolvidas ainda nos 2 outros, como é que chama? Fatores, né? Venho me organizando aqui internamente para isso. E eu fiz o meu perfil comportamental, deve ter o quê? Uns 10 anos atrás. E eu fiquei muito impressionada, porque quando você acessa aquilo ali, você se lê naquilo ali, né? E aí você vê o quanto que você tem de sombra naquilo ali, né? E o quanto que você tem de oportunidades ao desenvolver os outros fatores que você não tem observado. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho de cada perfil. Qual a característica de cada perfil para a nossa audiência aqui começar a pensar qual que é o seu perfil dominante? Como eu falei, o dominante é o executor. É aquele que busca o resultado. Todos os perfis, né? Nós todos temos os 4 fatores, só que tem uma linha neutra, ou que você está acima ou que você está abaixo. É muito difícil isso que você falou, de estarmos todos assim, equilibrados. Seria maravilhoso. A gente não teria problema. Não teríamos problemas, seríamos assim, super, né? Seria o mundo de Alice, né? Tudo que nós merecíamos, né? Mas não é assim, porque não é só apenas o que nós somos, é o que nós vivemos, é o externo. É o ambiente também. É o relacional. E aí você chega numa reunião, o ambiente tá todo exaltado ali, às vezes você não quer nem comprar briga com ninguém, mas aquilo vai te irritando e você vai entrando. E também porque a energia, ela contamina. E tem pessoas ali que são influentes, que vão te influenciar para ir para um lado ou para o outro também, né? É o papel também da família, do pai, da mãe. Sim. Então, é a cultura familiar, é a cultura da empresa que você trabalha, são as políticas externas, né? São as guerras, o mundo, as notícias, essa informação exacerbada que você hoje já não sabe o que é certo, o que é errado. Exatamente. O que é mentira, o que é verdade. O que é mentira, o que é verdade. Então, o dominante, ele é um fator bem assertivo, como também o da comunicação, da influência, que é da persuasão. O da estabilidade é um perfil mais ameno, é o do planejamento, é o do método, é aquela pessoa que ela vai fazer um serviço extremamente bem feito, mas ela precisa de tempo.
Não é na correria, não é da noite Não pro é no dia. o executor com Não, planejador. Cobrando o planejador deve ser uma loucura, né? A estabilidade é o oposto da dominância. Aham. Então, o que um tem de ágil, de agilidade, de rapidez, o outro não tem. Aham. Né? Mas não significa que ele é ruim, Sim. porque ele é milimetricamente, ele é muito bom na entrega que ele vai fazer. Então, a gente fica nessa questão. Luz e sombra, né? Cada Sempre caso tem. é um caso. E tem o o do analítico, da conformidade, que é aquele que só trabalha com números, com dados, que precisa ter todos esses números muito bem organizados, porque ele se baseia sempre na questão dos fatos e dos dados, né? Então, todos os fatores são muito importantes, mas a gente precisa saber quais são as nossas maiores tendências. Para quê? Para que a gente possa se olhar e entender o que você está fazendo hoje, qual é o trabalho que você está exercendo, o que ele exige de você. Então, você vai estimular em você aquele perfil, aquele fator que talvez você precise dele e que você ainda não tem tão forte em você. Nem a escassez e nem o excesso. A gente precisa de um equilíbrio, mesmo estando abaixo da linha neutra desses perfis, você ainda utiliza deles de uma forma um pouco diferente, mas eles ainda estão presentes na sua vida pessoal. Então, assim, e na profissional também. Então, eu quando fiz a transição, né, da área educacional para a área corporativa, onde eu fui ser autônoma, eu precisei me olhar. Eu precisei fazer um teste, aliás, eu fiz vários. Empreender é uma delícia, eu fiz gente. vários né, testes desses, e eles chamam de inventário, né, de perfil comportamental. E eu percebi que a minha área analítica financista estava muito baixa. Não estava na escassez, graças a Deus, mas estava baixa. Então, o que eu fiz? Morri? Não. Eu comecei a estudar, eu comecei a estimular esse meu lado, a construir planilhas, a saber cobrar o meu cliente, que eu tinha uma dificuldade de fazer isso. E aí eu fui treinando, eu fui me valorizando. E quando você vai elevando um dos fatores, é evidente que alguns vão baixando. Então, você vai se ajustando, mas você tem esse mapeamento nas mãos. Né? E aí você sabe o que você quer fazer. Não é brincadeira, gente, é sério, mas é a forma que você tem que, como desenvolver o seu comportamento. E isso é tão importante, porque isso impacta até com as decisões que você vai tomar na sua vida, principalmente ao seu meio profissional. Eu entendo que às vezes você está em alguma atividade, seja ela qual for, e ou você não está feliz, ou você não consegue executar aquele trabalho, você não consegue sair daquele mesmo lugar. Isso tem muita relação com o seu perfil. É importante você se conhecer para você saber, não, eu posso entregar mais, eu posso ser melhor se eu sair dessa caixinha e acionar outros... Eu acho que o autoconhecimento é o caminho, né? A mentoria de carreira faz isso. Exatamente. Né? Se você está estagnada, se você está em dúvida do que você quer seguir na sua vida profissional, a mentoria de carreira é o caminho para isso, porque todos esses inventários, testes de perfil comportamental são feitos nessa construção. E traz clareza, né? Quando você tem clareza, é muito mais fácil. Você tem conhecimento, né? Eu, quando fiz o meu teste, eu, além de ter me lido ali no dominante, no influente, eu tive consciência, eu tive clareza de onde que eu precisava ajustar. Ainda não ajustei tudo, gente, porque, como a Cris falou aqui, é quase que impossível, e foi ótimo eu ouvir isso, porque eu sou super exigente, né? Então, eu vou fazer uma mentoria, eu tenho que ter lá toda a metodologia, né? Por ser dominante também, porque senão eu atropelo as pessoas. Porque tem isso, né? O dominante, ele pode virar um rolo compressor. Sim. Então, eu comecei a me observar, poxa,
será que eu estou falando da forma mais adequada para aquela pessoa que tem um perfil totalmente diferente do meu? Às vezes eu perdia talentos e perdia pessoas que estavam no meu time por ser dominante. Algo que era excelente para o time, às vezes era um ponto fraco, porque eu ia de rolo compressor. É porque estava alto demais no gráfico, estava exacerbado, né? Então você tem que parar realmente e se olhar para isso ser modificado. De 0 a 10, Cris, o quanto é importante para um síndico hoje que seja profissional ou orgânico ter consciência desse perfil comportamental dele? 10 é pouco. Eu sou exagerada, eu ia falar 1000. E eu não estou falando 1000, é muito importante. Porque nós todos temos as nossas vulnerabilidades. Nós temos essa ciência. Claro. Alguns até camuflam, né? Uhum. Mas essa questão da vulnerabilidade, ela também faz parte dessa comunicação não violenta. Porque a partir do momento que você sabe e aceita a sua vulnerabilidade, você pede desculpas, você fica mais humilde. O ego vai lá embaixo, sabe? Né? Não precisa... Porque hoje a guerra, você falou, de né? ego. A guerra é de egos. Então, o que está faltando na vida de um síndico e das pessoas, dos seres humanos? É ser mais humano. É ser mais humano. Eu fico até arrepiada, porque não é tão difícil assim, né? Nós temos a nossa origem, nosso valor, e eu acredito demais que nós podemos melhorar, já estamos melhorando, mas levar mais a sério essa questão, né, de respeito ao outro. E eu falo também da gente não desistir de impactar o outro, porque é muito difícil você querer a mudança quando você não participa da mudança. Então, às vezes, no cenário da nossa casa, por exemplo, é mais fácil justificar que o meu esposo é grosso, que o meu filho é muito apressado e eu não estou influenciando no dia a dia. Meu esposo é grosseiro? Amor, não foi legal o que você falou hoje, você poderia ter falado assim, foi até certo, mas não foi legal. Essa fala tá boa, Cris? Essa fala tá boa? Você tá analisando a fala, não tá violenta? Você observou ele, você viu os Exato. sentimentos dele, as necessidades dele, mas quando você faz essa observação e tenta entender esse sentimento do outro, é importante você também fazer esse exercício com você, né? Aí sim a coisa se casa, né? E como você perguntou, é certo, tá certo? O certo você vai saber, vocês vão chegar a uma condição, a um ajuste, a uma adaptação. Isso é na vida de todo mundo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque nós, como seres humanos, nós erramos. Sim. E muitas vezes. Então, a questão é você saber que você errou em alguma fala, você foi violenta de alguma forma. Você quer ver uma coisa? Tem coisa pior do que você estar conversando com uma pessoa, você não concordar com ela, você virar as costas e ir embora? Nossa. Não é nem você terrível. Retrucar com, sabe? Vira um debate de ideia, não, nem isso. É uma Nem linguagem isso. não verbal que é Extremamente super violenta. Verbal, né? E no próprio WhatsApp, né? No próprio e-mail, a gente tomar um pouco de cuidado com isso. Mas esse lado humano nosso é muito importante. A gente está sempre revisando, né? É uma revisão constante. E eu acho que pra gente cada vez ser mais humano, a gente tem que se autoconhecer mesmo, né? Acessar as nossas questões, tentar melhorar, entender que todos nós somos treináveis, né? Somos treináveis. Às vezes as pessoas, eles se colocam numa caixinha, eu sou isso, né? Não, você é isso hoje, mas se você treinar, você pode ser outra coisa lá na frente, né? Você sabe, Roberta, que eu aprendi uma coisa há pouco tempo. Eu fui fazer uma aula de... Aliás, fiz várias, né? Eu entrei no Tai Chi Chuan. Eu pensei Olha que que você ia agora falar eu do tô Taekwondo, porque... Não, Muay Thai. Muay Thai. Temos aqui uma lutadora de Muay Thai, gente, que está falando de comunicação não violenta. Temos 1h30. Temos 1h30. Você também? Eu parei, mas eu já lutei muito. Maravilhosa. Eu já fiz Taekwondo, gente. Então estamos aqui. Não, e detalhe, né? O tamanho da pessoa aqui lutando Muay Thai. Eu já fui da dança. E hoje eu não danço mais, eu luto. Mas essa luta é uma luta diferente. É a forma também que eu tenho de extravasar as minhas emoções.
Porque às vezes a gente vai oprimido, somatizando, né? Se oprime e chega uma hora você... Então, essa aula eu busco para isso também. E luta é uma coisa e violência é outra, né? Se a gente for levar em consideração, você falou, já trabalhou em escola, e você ficou muitos anos como coordenadora? Diretora. Diretora de escola. Sócia diretora. E eu tive um caso na minha família, por exemplo, a minha irmã, hoje a minha irmã tem 14 anos, já é uma adolescente linda, maior que eu, mas a minha irmã, ela... criança ali na faixa de 5, 6 anos de idade, ela era muito piveta e ela era muito briguenta, porque ela sempre teve uma personalidade muito difícil. E uma das orientadoras da escola dela falaram: Tádia, minha mãe, coloca a Sara para fazer um esporte, coloca a Sara para fazer uma luta. Porque a minha mãe, poxa, mas ela já é briguenta, vou colocar ela para lutar. Não, e foi quando a gente aprendeu a diferença de luta não é violência. A luta, ela ensina a disciplina. E valores também, né? Gente, é impressionante. Hierarquia. Como isso é verdadeiro. Eu sinto isso na pele. E eu voltando lá no que eu estava falando, eu fiz também Tai Chi Chuan porque o meu mestre veio me perguntar: Cris, por que você veio fazer Tai Chi Chuan? Por que você procurou o Tai Chi se você faz Muay Thai, você faz spinning, faz um monte de outras coisas? Falei, porque eu preciso encontrar uma paz emocional, um equilíbrio emocional muito grande na minha vida, porque eu estou muito acelerada. E aí eu aprendi também que a gente precisa desacelerar para a gente se autoconhecer, conhecer também as pessoas, encontrar essas melhores formas de se relacionar e a qualidade dessa relação ficar bacana. Então é desacelerar, porque acelerado, imagina a gente numa estrada, correndo, alta velocidade, o que você vê? Você vê riscos. E é um conselho, sombras. É um conselho muito diferente da realidade que a gente vive hoje, muito. Né? A gente tá cada vez mais corrida, a gente tem cada vez mais atribuições. A gente não tem tempo nem de perceber que a gente está respirando, gente. Isso. Então, às vezes, eu me pego, muitas vezes, né? A gente fica naquela de ter que realizar e ter que fazer e ter milhões de tarefas. E hoje, eu acho que com a internet, com as redes sociais, parece que o nosso tempo, ele é sempre insuficiente, né? Eu sei lá, alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, eu não percebia isso, que eu era tão insuficiente, que o tempo era tão insuficiente para tudo, né? Então, acho que hoje também tem a questão da comparação, né, Cris? E a comparação é uma violência. É uma violência. A gente estava conversando sobre isso, né? Porque a partir do momento que você começa a se comparar, você não honra aquilo que você conquistou, né? E você está se comparando com uma outra pessoa que você não conhece a jornada. Você simplesmente está comparando uma foto com outra foto, né? Então, assim, a comparação, e isso acontece também em condomínio, né? Muita o síndico coisa. tá ali. A competitividade. A competitividade, que tem a chapa 1, chapa 2, né? Que tem em condomínio também. Sim. Então, assim, é desleal a comparação. Então, eu vejo muito isso. Eu também dou mentoria para mulheres e vejo o quanto que as pessoas estão doentes, porque elas não param, elas querem produzir o tempo inteiro, elas querem realizar o tempo inteiro. E às vezes eu falo o seguinte: vamos respirar? Respira. E esse exercício eu tenho que fazer comigo também, né? Porque é muito mais fácil quando a gente está fazendo com o outro, né, Cris? Você falou, eu sou acelerada, mentora também, né? Mentora. Eu também. Então, às vezes, o teu aluno te ensina. Isso também é muito bacana, né? E quando você respira, você começa a alinhar. Então, eu venho fazendo, sabe? A todo momento, assim, eu tô angustiada com alguma coisa, eu tô irritada. Deixa eu sentir. O que é isso? Por que eu tô assim? E entender para que eu não venha a trazer esse meu desconforto para fora, para o outro, né? Gente, falar de comportamento, de sentimento, de emoção é maravilhoso. Papo de... Cris, olha só, já passou. Já? O tempo passa muito rápido, muito rápido. Mas olha só, Roberta, você falou uma coisa muito importante. O respirar, você só consegue desacelerando. Porque voltando para aquela estrada que você está em alta velocidade, quando você passa a andar mais devagar, você vê o que tem do seu lado. Você vê as pessoas, você vê as cores,
você vê a paisagem, você vê as flores e você passa a ver como a vida é bela, como as pessoas são bonitas, como o mundo tem muita oportunidade para a gente. Na velocidade a gente não vê nada disso. Atropela, vai, só dá problema. Então, na hora de conversar, para não ser violento, é você ter essa compassividade, essa empatia, de entender o momento do outro e de você também se controlar, né? Para encontrar essa conversa assertiva, essa conversa firme, que muitas vezes você pode estar até errado no seu posicionamento, mas você entender e até pedir desculpas, porque isso é humano, né? Então, é essa questão que Cris, querida, eu quero que você deixe uma mensagem. Olha para aquela câmera ali, que é a sua câmera. Deixa uma mensagem para os síndicos que estão nos vendo aqui, para os nossos parceiros, amigos. Olha, síndicos, esse respira que a Roberta falou aqui, e essa questão da Larissa também, de se organizar, de se preparar para as reuniões, tudo isso é muito importante, mas isso é preciso quando você realmente trabalhar esse seu lado mais humano, olhar as pessoas como elas são, sem rotular, sem julgar e sem trazer aquilo um problema, né? Para que as questões sejam resolvidas dentro da sua vida do condomínio. Maravilhosa. Cris, se as pessoas que estão nos assistindo aqui, se elas querem treinar essa comunicação não violenta, você é treinadora. Sim, eu sou. Se quiser fazer a sua análise comportamental, também. Também. Então fala aí pro pessoal como é que eles te acham. Então, vocês querendo, podem entrar em contato até com a Roberta ou comigo, no @crisduque.vitali. E no Instagram também, Cristiane Duque Estrada. Não é difícil de me achar. Eu sou pequenininha, mas eu tô lá. Gente, olha o nome dessa mulher. Participando Cristiane de tudo. Duque Estrada. É um nome lindo, né? Um nome histórico. Conta um pouquinho dessa história, que a gente ainda tem 3 minutos. Ainda temos 3 minutos. Então, eu sou da família do Osório Duque Estrada. Caramba, do hino gente. nacional. Então, existe todo um dossiê da família, uma árvore genealógica, todo um histórico, toda uma história e da importância dele. E eu sou dessa famíliazinha aí. E eu acredito, assim, eu acho também esse nome bonito, né? Porque meu nome não é só esse, meu nome é muito maior. Qual é, Cris? Conta aí pra gente. Cristiane Duque Estrada Meyer de Almeida. Meu Deus! Vitali. Eu achei que o meu nome era grande, eu acho que a Cris O meu é só ganhou. Roberta Bud, gente, facinho. Não é? E aí, eu tenho esse nome gigantesco, eu dou a volta pela Europa, né? E tô aqui no Brasil, sou brasileira, feliz da vida. Treinando pessoas, capacitando pessoas. Capacitando, porque como é bom a gente transformar vidas. E eu afirmo, é possível. E Roberta, voltando a uma frase que a gente falou no primeiro episódio, lembrei agora, o nosso episódio piloto, na verdade. Pessoas precisam de pessoas. Então é muito bom ter pessoas capacitadas a capacitar outras pessoas. O ser humano, ele tá longe de estar perdido, né? A gente não é uma causa perdida de jeito nenhum. Então, procure melhorar, procure olhar para si, não só para o outro. Procure saber voltar atrás, reconhecer os seus erros, pedir desculpa, como a Cris dividiu aqui com a gente, e não desistir da mudança do outro. Porque se a gente desistir, aí sim o mundo tá perdido, né? É isso aí, olhe para trás para reconhecer, para pedir desculpa, mas olhe para frente, porque o passado não te define. Não. E a gente está aqui para dar um passinho de cada vez, para nos desenvolver, né? E a gente tem aí profissionais incríveis que a gente vai estar trazendo para vocês aqui no podcast. Cris. Valorize as suas virtudes, não esconda, não. É Faça isso. delas o seu grande poder. Olha, De terminamos viver. filosofando aqui, meu Deus! Maravilhosa, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Vocês já sabem, né? Para que esse episódio, para que o nosso canal, para que a nossa mensagem chegue no maior número de pessoas, a gente depende de você. Então, curte a gente aqui, segue lá o canal. A gente tá aqui embaixo, ó, todos os canais que a gente tá.
Larissa também, qual é o seu arroba, Lari? O nosso arroba é @dharmacondo, Dharma com Hzinho, DHARMA. E comentem aqui abaixo também os assuntos que vocês acham importantes trazer para dividir com vocês aqui. Maravilha. Participem também de todo esse processo. Isso aí, segue Beijo. o Instagram do Instituto Franco Conecta, tá aqui embaixo também. Clica lá e começa a seguir a gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.